Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse projeto chamado Terapia dos Salmos. Sou o pastor Pedro Bruniso, da Comunidade Evangélica Metodista. Estamos nessa jornada. Hoje estaremos junto com os irmãos no Salmo de número 8. Então, por favor, iremos ler juntos. Salmo de número 8 nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao ímpio e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois por pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que ele passa pelas veredas do mares. Versículo 9 último. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Meus amados, nos idos de 88, quando eu me converti, eu era jovem ainda, devia ter uns 15 anos, uns 25 anos, existia um livro chamado O Poder do Louvor. E tinha, do mesmo autor, um livro chamado O Louvor que Liberta. Uma coisa assim, O Poder do Louvor, tenho certeza. E tinha um Louvor que Liberta. Enfim, o que o autor dizia? Que diante das tribulações, ele só tinha uma missão a fazer, que era glorificar o Senhor. Então ele glorificava a Deus e nos ensinava a glorificar a Deus diante de todas as circunstâncias, diante das adversidades, diante das alegrias, das tristezas, das vitórias, das derrotas. Entendam, a vida, eu estou falando não somente como pastor, mas como psicanalista. A vida, ela tem um ciclo, ela é cíclica. Assim como as estações do ano, nós temos lá o verão, aí tem o outono, aí vem lá o inverno, primavera, perceberam? Infelizmente, a partir de 1800, mais ou menos, algumas heresias entraram dentro da igreja, e a igreja se apropriou muito dessas heresias. Uma delas é a teologia da prosperidade. Eu sei que Deus prospera, mas essa teologia, de uma forma ou de outra, na sua essência, ela é muito recriminada, porque ela só ensina que o homem só é vencedor, ou que o homem só tem que determinar coisas e essas coisas têm que acontecer. Nós não entendemos que nós não somos deuses. Deus só é um, na forma de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui o salmista, ele vai dizer exatamente isso, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Quando a adversidade ela vem sobre você ou sobre mim, nós deixamos de contemplar as belezas de Deus na sua onipotência, na sua soberania. Nós deixamos de ver o que é de mais belo nessa terra. Augusto Cury, um grande psiquiatra, psicoterapeuta, ele vai explicar exatamente isso. Nós precisamos voltar a contemplar o belo. Entendam isso. É uma técnica dele e que tem um total sentido. Quando nós ficamos deprimidos, angustiados, atribulados, desempregados, quando brigamos com a mulher, quando os filhos dão problema, quando você começa a ter problema,
primeira coisa que você faz é deixar de contemplar o belo. E com isso você, muitas das vezes, fala não de acordo com a linguagem da fé que agrada a Deus. Você começa a falar de acordo com a linguagem do pecado, que é a murmuração. Você pensa, logo você fala, e logo depois você age. Se você começar a pensar de uma forma errada, você vai falar de uma forma errada, você vai viver de uma forma errada. Se você pensar da forma certa, você vai viver, você vai falar certo e você vai agir certo. Por mais que as atribulações, as adversidades que estejam acometendo você aí hoje, meu irmão, minha irmã, vai chegar um momento que ela vai se dissipar, porque Deus é contigo. Entendeu? Deus é contigo. Deserto é lugar de passagem. Prova, o nome diz prova. Passa-se pela prova. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Lembra do nosso saudoso irmão Lázaro? É isso, irmãos. Essa é a essência da vida. E Deus vai mostrar muito mais agora, por exemplo, no Salmo número 4. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que os visites? Veja bem, Jesus nos mostra que Deus se preocupa com pardal, com lírio. Ele não vai se preocupar contigo. E diante de toda a criação, a quem Deus chamou de filho, eu e você, que nascemos pelo sangue do Cordeiro. Você entendeu isso, irmãos? Você não está esquecido por Deus, por mais que o diabo tente soprar no seu ouvido que Deus não se lembra de você.